Pessoal, agora só para fechar o conteúdo, a gente vai ter o algoritmo EM, né? Então, alguns modelos paramétricos, eles, mesmo sendo conhecidos, no plural, são de difícil estimação por conta da função de verossimilhança, né? Devido à complexidade da função de verossimilhança. Então, o algoritmo EM, né? Que esse EM vem de máxima, maximização da esperança, é utilizado para maximizar a verossimilhança quando a verossimilhança é complexa, né? Ou quando também existem observações faltantes. Então, como é que funciona esse algoritmo? A gente vai ter um objetivo em encontrar a moda da distribuição P θ de y, que vai ser aproximadamente o produtório de uma tn de f de y dado θ. Ou seja, eu tenho aqui a função de verossimilhança, né? Então, se eu tiver θ, se eu tiver a moda dessa distribuição, eu vou ter o que? O valor que mais se repete, né? Então, aí dentro de maximização, né? Estou maximizando a função achando o ponto de máximo dela. Então, suponha ser possível aumentar um conjunto de dados y com a informação z, onde p de θ dado y e z é fácil de maximizar, né? Então, a ideia é estimar o z de p de θy e maximizar o θ usando essa função aqui conjunta, né? Do θ, né, em relação a y e z. Então, é como se eu estivesse acrescentando mais informação aqui para o vetor de parâmetros θ. Então, se eu tenho informação de y, eu vou ter uma verossimilhança. Uma probabilidade associada ao θ em relação ao y, então eu vou acrescentar a informação aqui z, que é mais fácil de manusear. Então, essa vai ser a ideia. Então, ó, dado uma estimativa θi, né, de θ, define a função que θ, vírgula θi, como sendo a integral de menos infinito a mais infinito, né, de log de p de θ dado y e z, vezes p de z a do θi y, né, em relação a z, ok? Então, isso aqui é equivalente a quê? A esperança, né, em z, tá, que é a função que a gente conhece, do log, né, dessa expressão, que é p de θ em dado x, y e z, né? Então, o passo o E, né, de esperança vai se calcular o Q, né? E o passo M vai ser maximizar Q em relação a θ, né? Como o nome já diz, algoritmo E e M. Então, o passo 1 é calcular o Q, né? E o passo M é maximizar, ok? Então, a gente calcula o Q e depois maximiza em relação ao parâmetro que é de interesse. Então, um exemplo, uma certa população de animais, nessa população a gente sabe que cada animal pode pertencer a uma dentre 4 linhagens genéticas com probabilidades, né? P1, P2, P3 e P4. Todos eles dependem de θ, tá vendo? Então, o parâmetro desconhecido vai ser quem? O θ, né? Conhecendo o θ, estimando o θ, a gente obtém os PIs para ir de 1 a 4. Então, para qualquer θ pertencente ao intervalo 0, 1, então PI maior que 1 e o somatório de PI, né, tem que ser igual a 1. Então, com esses N animais, dentre os quais x e esses pertencem a essa linhagem I, eu vou gerar aqui, ó, x1 até x4, no normal multivariado com parâmetros N, aí tem P1, P2, P3, P4, né? Não, aqui é uma multinomial, perdão, acostumado. Então, o P de x dado θ vai ser aqui, ó, n fatorial, que é o tamanho da amostra, né? x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 fatorial, a própria fórmula da distribuição multinomial. Aí eu tenho aqui, ó, P1 elevado a x1, P2 elevado a x2, até o P4 elevado a x4, né? Então, isso aqui vai ser aproximadamente o que? P de x dado θ vai ser, ó, 2 mais θ elevado a x1 vezes 1 menos θ elevado a x2 mais x3 vezes θ elevado a x4. É como se eu estivesse simplesmente pegando isso aqui, ó. Né? Pega isso aqui e eleva a x1, isso aqui eleva a x2, só organizando. Né? Então, substituindo, professor, e os outros valores? Por exemplo, sobre 4. Não tem porque aproximadamente. Então, o que vai importar para a gente vai ser em relação ao parâmetro. Se for constante, vai ser descartado, ok? Por isso tem esse símbolozinho aqui de aproximadamente.
Então a gente vai considerar um vetor y, né, de y0 até y4, de modo que y0 vai ser y0 mais 1 vai ser igual a x1, y2 igual a x2, y3 igual a x3 e y4 igual a x4, né? Então, ó, π0 vai ser meio, π1 θ sobre 4, π2 p2, π3 o p3 e o π4 o próprio p4, né? Então, a função de verossimilhança ela vai poder ser escrita como sendo L de θ, né, que é o parâmetro. Aí tem aqui os valores em relação agora a y, aí tem aqui, ó, os valores meio elevado a y0, né, parte elevada a y2 mais y3, aqui y1 mais y4. Então vai ser aproximadamente, ó, 1 menos θ elevado a y2 mais y3 vezes θ elevado a y1 mais y4, né, já que tudo que é constante não vai ser considerado. Então a ideia vai ser maximizar o Lθ equivalente a maximizar, né, o valor de Lzinho de θ, né, quando eu aplicar o logaritmo. Já que o ponto de máximo, tanto na função f de x como o log de f de x, vai ser o mesmo ponto, né? Então, ó, y2 mais y3 vezes o log de 1 menos θ, mais, né, quando eu aplicar o logaritmo, y1 mais y4 vezes o log de θ, né? Então, a variável não é observável, que é o que a gente chama de variável latente, né? E então eu vou poder obter a esperança dessa função condicional aos dados observados. Aí já entra aqui, ó, L de θ, Lzinho de θx. Então eu vou substituir aqui, ó, x2 mais x3, log de 1 menos θ, mais esperança de y1 xθ, né, que a gente não conhece o y1, mais x4 vezes log de θ, tá? Então, se no experimento, né, com 197 animais, eu tenho esses valores aqui, ó, de NI, ó, 125, 18, 20, 34 para as quantidades de linhagens, né, de N1, N2, N3, N4. Então, y1 dado x1 vai seguir binomial com parâmetro 125p, né? Assim como o y0 vai seguir 197,5 e y1 197 θ sobre 4, né? Decompondo a primeira parte, né? Que é meio mais θ sobre 4. Aqui, meio mais θ sobre 4, ok? E 1 menos p vai ser, no caso, k sobre 2, e o p vai ser k vezes o θ sobre 4. E o próprio k vai ser 4 sobre 2 mais θ, né? Só substituindo nos valores. Então, se eu vou ter isso aqui, ó, y dado x1 tem essa distribuição binomial com esses parâmetros, então a esperança de y1 dado x θ vai ser igual a 125, né? Que é np vezes 125 vezes θ sobre θ mais 2, né? Então, quando eu tiver isso aqui substituindo essa esperança, substituo aqui, ó, né? Então, eu vou derivar isso aqui tudo em relação a θ. Como tenho aqui o θ aqui, então o resultado final vai ser igualando a zero. Eu vou ter, ó, x1 vezes p1 mais x4 sobre θ igual a x2 mais x3 sobre 1 menos θ. Aí isola tudo, né? E acha que o θ vai ser dado dessa seguinte forma: o θ e mais 1 igual a x1 pi mais x4 sobre x1 pi, né, mais x4 mais x3 mais x2, né? Então aqui eu vou ter uma ideia de recursão, né? Então eu vou obter qualquer método iterativo aqui que eu tenha um valor inicial e eu vou obter o pi, né, em relação ao θi sobre θi mais 2. Então primeiro maximizo e acho o valor de θ, depois substituo aqui para achar o valor de p, né? No R como seria para esse caso? Ó, tem o x, θ0, o número de iterações, no caso aqui 50. Então começa com θ igual a θ0, aí aumenta aqui para o número de interações. Ó. Então substitui aqui o θ sobre θ mais 2 o p, coloca aqui, ó, exatamente da expressão que tem lá e aplica no EM aqui com esses valores de x, θ 0,5, o número de iterações 10. Aí ele vai dar o valor final pra gente, tá, gente? Mas depois vocês colocam aí que a gente vai ter uma aula só para tirar dúvida desses métodos aí, as suas implementações no R, ok, gente? Beleza? Então a gente vai depois disponibilizar a aula só para explicar melhor todos esses métodos na prática.